Olá, estamos aqui em mais um Pai de Atitude e eu sou o pastor Efraim Silva e hoje eu quero compartilhar com você um pouco que nesse tempo que nós teremos nessa conversa, né? Porque é uma conversa, gente. Eu quero falar para você, é um diálogo que pense que você vai estar respondendo e estaremos compartilhando aqui com você, como se você estivesse aqui comigo aqui. Então eu quero falar com você nesse dia sobre a paternidade. Sobre o pai raiz, sabe o pai raiz? O pai masculino, aquele pai que cuida, aquele pai que ama. O pai, a paternidade. Então, eu gostaria de compartilhar nesse tempo que nós teremos aqui um pouco sobre isso. E por que eu quero falar para você sobre essa paternidade aqui no Pai de Atitude? Porque, infelizmente, hoje não é preciso ir muito longe para perceber que a figura do pai, a figura do homem, tem sido distorcida. E em muitos casos, até mesmo apagada. Nós temos visto isso o tempo todo, como a figura do pai, a figura do homem tem sido distorcida, não é verdade? A mídia, muitas pessoas, infelizmente, né, têm distorcido a figura do pai. Um dia eu estava vendo um programa que tem uma roda de mulheres, de pessoas famosas, em que eles estavam dizendo o seguinte: não é necessário mais ter um pai. Não precisa mais ter um pai. Infelizmente, muitas pessoas acabam ouvindo isso. Muitas pessoas acabam absorvendo isso para dentro de si. E se esquecem da pessoa importante, da figura importante que é o pai. Isso é bíblico. Desde o começo, nós observamos isso, que Deus criou alguém para ser o responsável. Não é que o homem é maior. Esqueça isso, viu? Não é que, não, porque a figura, o homem é maior do que a mulher. Estou falando aqui da questão da paternidade, da figura do pai. E quando nós olhamos aqui em Gênesis, no capítulo 1, é no comecinho mesmo, Gênesis capítulo 1 e versículo 28, diz o seguinte: e Deus os abençoou e disse: sede frutíferos e multiplicai-vos e enchei a terra e subjugai e tende domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e toda a coisa vivente que se move sobre a terra. E aqui antes Deus diz o seguinte: assim Deus criou o homem em sua própria imagem. A imagem de Deus criou. Aí ele vai dizer: criou macho e fêmea, assim os criou. E Deus diz para eles: cresçam e multipliquem. Então, desde o começo aqui, nós temos visto o quanto a importância, né? Nós veremos durante toda a Bíblia a figura importante do pai, como é importante a figura do pai estar junto com os filhos. Nós temos vários exemplos de pais que estavam junto, cuidando do seu filho, pais que foram omissos com os seus filhos, pais que cuidaram ali bem próximo dos seus filhos. Nós teremos tudo isso. E, infelizmente, nós temos esses casos de que a mídia, a sociedade, né, e alguns outros grupos têm tentado apagar e distorcer a figura do pai. Em muitos casos, como eu disse para você aqui nesse programa que eu vi de algumas pessoas ali famosas, dizendo o seguinte: não é necessário se ter um pai. Na verdade, hoje, né, a mulher faz o papel dos dois. Mas vou dizer para você, nós temos visto às vezes crianças, filhos, que infelizmente foi criado só por um pai ou só por uma mãe, que sofrem. É claro, pode dizer para você também que pode ser que tenha alguém que não tenha sofrido. Claro, foi criado por um dos dois. Mas, por exemplo, nós temos casos de quando um dos dois faleceram. Tudo bem, mas estou dizendo para você como é importante hoje, como eu estou falando para você da figura do pai, como é importante durante toda a vida ter a figura do pai, sabe, desse pai que cuida, do homem, né? Do homem que está ali perto, sendo provedor, da pessoa que abraça e que cuida. Então nós vivemos uma sociedade onde a imagem do homem tem sido destruída, roubada completamente por influenciadores, mídia e, infelizmente, pela falta de conhecimento do seu propósito divino. Por quê? Porque, como eu disse para você aqui em Gênesis 27, 28, Deus deu uma direção muito clara para o homem. Deus deu uma direção muito clara para o pai, aqui para o Adão, né, que foi o primeiro pai. Ele falou: cresçam e multipliquem. A palavra que nós podemos usar aqui é cuide, né? Eu sei que aqui tem subjugo, mas vamos usar a palavra cuide. Cuide
da sua casa. Mas, infelizmente, isso tem sido apagado. E o homem tem perdido o seu propósito, que é o propósito de cuidar da sua casa, de ser esse pai presente, de ser esse pai que está sempre junto, de ser esse pai que está compartilhando do dia a dia dos filhos. Eu sei que hoje muitas pessoas, pais, que infelizmente dizem, eu não consigo porque eu trabalho muito, eu não consigo porque a vida é corrida. Olha, todo mundo trabalha. O tempo da humanidade, o nosso tempo, do pai, da mãe, todo mundo, dos filhos, o tempo é 24 horas. Todo mundo tem o mesmo tempo. A questão é, será que nós temos aproveitado bem o nosso tempo? Será que nós temos aproveitado nosso tempo dedicado? Será que nós temos aproveitado cada minuto? Porque às vezes nós usamos essas desculpas, né? E nós temos usado esses argumentos, mas infelizmente a culpa é nossa mesmo, homem. A culpa é nossa mesmo, pai. É você que não dá atenção, somos nós que às vezes usamos as desculpas para não termos o tempo necessário para com os nossos filhos. Somos nós mesmos que não temos o tempo. Nós falamos, não temos tempo, é muito corrido, porque eu saio cedo e eu chego tarde. Eu estou falando, claro, de um lado vendo de uma grande cidade. Pensa na cidade que eu estou hoje, que é o Rio de Janeiro, que é uma cidade muito corrida, que tem trânsito e assim por diante. Eu sei que talvez tenha alguma pessoa de uma cidade menor que talvez tenha essa dificuldade que nós temos, mas pense num olhar geral. Nós falamos isso, eu não consigo, eu saio muito cedo, né? Mas quando chegamos em casa, será que nós temos entendido esse papel tão importante desse propósito pelo qual Deus nos criou, que era para cuidarmos dos nossos filhos e para multiplicarmos? Será que temos entendido isso? Porque nós falamos que não temos tempo, mas infelizmente, será que quando nós chegamos em casa, que sentamos ali, o que nós fazemos? Será que nós chegamos, sentamos, brincamos com nossos filhos, tiramos um tempo com ele? Ou será que quando nós chegamos em casa, porque tem acontecido muito isso, as pessoas falam que não tem tempo, mas quando chega em casa, cada um pega o celular ou liga muitas das vezes a TV, e aí naquele momento, cada um senta no canto e fica ali no seu cantinho. Hoje nós temos, e o celular é muito mais, que às vezes quando você liga a TV ainda, é ruim, mas quando você liga a TV, pelo menos está todo mundo junto. No mínimo é que está todo mundo junto ali assistindo a mesma coisa, mas quando se pega o celular, cada um vai para aquilo que gosta. Aí fica completamente isolado. Aí está a criança ali vendo um desenho, ali está o pai vendo alguma coisa que ele curte, né, de futebol, por exemplo, alguma coisa assim. Está a mãe vendo alguma coisa, e aí cada um fica no seu canto. Apesar que aqui eu abro um parênteses dizendo o seguinte, que a minha esposa, nossa casa, nós não concordamos, por exemplo, com criança ter tela. Eu acho que um dia meu filho perguntou, quando é que eu vou ter um celular? Falei, filho, fica tranquilo. Quando você tiver 18 anos, você pode ter o seu celular. Quando você tiver 18 anos, se você não tiver ainda o celular, eu vou te dar um de presente. Porque eu acho que é uma idade ideal para uma criança, para uma pessoa ter um celular. Claro, às vezes com 16, 17 anos, eu falo 18 aqui, mas pode ser, dependendo da maturidade dele, 16, 17 anos. Mas, não está entendendo o que eu estou dizendo para você? Nós reclamamos, às vezes, do nosso tempo, mas o tempo é igual para todo mundo. E quando nós temos a oportunidade de estarmos conectando em nossa casa, nós não fazemos. Sabe, eu fico me lembrando aqui agora desse propósito pelo qual fomos criados. Há um tempo atrás, lá em casa, por exemplo, nós decidimos que na segunda-feira, que é um tempo que nós temos, fazermos um culto com nossos filhos. A minha esposa, a Wilson, tem um livro que é Cultuando em Família. E nesse livro, nós usamos ele que é um roteiro de culto, que é muito simples. Lá tem uma palavra bem curta, depois nós fazemos uma brincadeira, tem a leitura bíblica, nós temos uma palavra bem curta, e depois nós fazemos uma dinâmica, uma brincadeira ali, que é tudo dentro do tema, e pensa um tempo de conexão que nós temos. É mais ou menos 20 minutos, tempo longo, 30 minutos, mas pensa um tempo de conexão que eu tenho, e eu faço questão de fazer isso. Eu lembro que no começo, quando decidimos fazer, até pegar o ritmo, acontece que às vezes as crianças ficam assim, mas hoje, os nossos filhos, se eu
por acaso me esquecer, os meus filhos me lembram. Mas eu lembrei que eu fui um dos responsáveis por dizermos o seguinte, por dizer, nós precisamos, é necessário que façamos o culto doméstico, de segunda-feira, nossa família. Então você, pai, é o responsável por isso. Você precisa puxar, porque no propósito que Deus nos criou, nesse propósito divino, você foi criado para ser o líder na sua casa. Você foi o responsável para puxar o seu lar para sua casa, para Cristo Jesus. Você é essa pessoa. É claro que a mãe tem o seu papel e não desmereça de forma nenhuma o papel da mãe. Mas você, pai, é o responsável divino por conduzir o seu lar, por conduzir a sua casa. Então, às vezes, nós usamos essa desculpa, que não temos tempo. Mas quando entendemos que nós, homens, que nós somos responsáveis, a nossa cabeça muda completamente. Quando nós entendemos qual a importância de conduzir nossos filhos pelos caminhos do Senhor, muda completamente o papel da nossa casa, muda completamente o nosso lar. Um dia desse, eu vi uma pesquisa que mais ou menos 70% dos filhos que são cristãos, o responsável foi o pai. O pai é o grande responsável dentro de sua casa por conduzir os seus filhos aos caminhos do Senhor. Que a maioria das vezes, quando os filhos crescem e continuam nos caminhos do Senhor, a maioria esmagadora, o responsável foi o pai. E às vezes nós jogamos, né, essa responsabilidade completamente para a mãe. Nós queremos jogar tudo sobre os ombros delas. Eu sei que às vezes, mas eu trabalho fora e a minha esposa não trabalha, mas é importante entendermos e dividirmos o papel. Deixa eu te falar uma coisa para você aqui. A mãe tem o seu lugar, mas você, pai, também tem um lugar dentro da sua casa. Você é responsável. Nesse propósito divino que Deus nos criou a sua imagem. E a imagem de Deus aqui é o quê? Quando olhamos aqui para o livro de Gênesis, quem é Deus? Deus é esse criador, esse pai protetor. Sabe, é esse pai que nos guia. Olha para você ver aqui em Gênesis. Se você olhar aqui, você vai ver isso. Que Deus está orientando o homem o tempo todo. Olha, dê nome aos animais. Faça isso. Cuide dos animais. Aqui vai dizer o seguinte, no Gênesis 1:28, e diz o seguinte, e Deus os abençoou. E Deus lhes disse, sede frutíferos e multiplicai, e encham a terra e subjugai-a, tendo domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todas as coisas, sobre toda a coisa vivente que se move sobre a terra. O que Deus está fazendo aqui? Deus está ensinando. Deus está dando uma direção para o Adão. Pensa comigo que em Gênesis 1, Deus acabou de formar o homem, Deus acabou de criar ele, e Deus está dando uma orientação. Por quê? Pense comigo que Adão aqui é um menino, uma criança. Ele é uma criança que está sendo orientada por Deus, está sendo direcionada por Deus o que ele deve fazer. E quem é o Deus? Deus representa aqui o nosso pai, Deus está representando o nosso pai, porque Deus é o nosso pai. É Ele quem nos criou, Ele quem nos conhece. Então é importante você entender esse propósito, que você foi criado com um papel, com um propósito divino de ensinar os seus filhos, de direcionar os seus filhos. Pai, pense comigo hoje, talvez se você não estiver fazendo isso, pense que você pode mudar completamente a realidade dentro de sua casa, dentro do seu lar. Olha, eu vou dizer para você, os seus filhos precisam muito de você. O seu filho precisa muito de você. Os seus filhos, nossos filhos, precisam muito de nós o tempo todo. Os nossos filhos precisam muito de nós. Por quê? Porque hoje, nos dias atuais, nós acabamos, talvez devido à confusão de papéis, nós acabamos nos perdendo. Porque no passado, a figura paterna, mesmo que muitas vezes dura e inflexível, era mais próxima e presente, exercendo uma influência clara e, em muitos casos, insubstituíveis. Pense comigo nisso. No passado isso acontecia, a figura do pai era muito mais presente. Vamos levar aqui a pensar a coisa de nossos pais, ou talvez nossos avós, coisa de 50 anos atrás. Pense comigo, vou falar, por exemplo, do meu avô. Meu avô, eu sou de Goiânia, né, de Goiás, e os meus pais vieram do interior, da roça praticamente, para Goiânia. E meu avô foi completamente criado na roça. Então ali ele tinha o tempo dele e ele passava muito tempo junto. Nesse papel todo, por mais que às vezes
nós temos a figura do pai tão firme, né, como nós às vezes ouvimos, né, os nossos pais dizendo, ali falava, olha, o meu pai me corrigia com vara, o meu pai fazia isso. Às vezes nós ouvimos, é claro, não precisamos ser tão duro com nossos filhos. Eu sempre digo lá em casa, o nosso filho, eu sempre digo para ele, olha, você vai ser corrigido se você quebrar um princípio. Eu lembro de um dia que ele estava lá em casa e ele pegou um copo e estava mexendo lá e pá, caiu e quebrou alguma coisa lá. Ele olhou para mim e falei, filho, isso acontece. São coisas materiais. Isso aqui a gente resolve completamente. Não é princípio, são coisas materiais. Agora, teve um dia, por exemplo, que ele falou uma coisa que não devia. Aí foi quebra de princípio. Ah, ele desrespeitou em algum momento de nós. Aí é quebra de princípio. Princípio não abrimos mão. Valores não abrimos mão. Isso completamente. Agora, coisas. Mas sim, estou dizendo para você o seguinte: não é sermos duros como eram nossos pais, mas sermos flexíveis em amor. Entendermos o seguinte: que precisamos o tempo todo estar presente. Porque o grande responsável por nos tornarmos quem nós somos, né, foi o nosso pai. E o grande responsável, às vezes, por não ter tornado quem você deveria ser, ou por não ter nos tornado quem deveríamos ser, foi os nossos pais também. Porque o pai é responsável. A figura masculina é completamente importante no lar, tanto para o menino como para a menina. Sabe por quê? Porque o menino vai olhar para você e vai dizer o seguinte: eu quero ser igual ao meu pai. Esse é o papel do menino. Ele vai olhar e falar assim: eu quero ser igualzinho ao meu pai. Vou ser igual ao meu pai, com a minha esposa, com a minha mãe e assim por diante. A menina, ela vai olhar para você e vai dizer: eu quero um marido igual ao meu pai. Você sabia disso? 90% dos casos, as meninas se casam com alguém parecido com seus pais. Entendeu? Com alguém que aquilo que seu pai fazia, vai procurar no marido mais ou menos uma pessoa daquele jeito, porque para ela isso é confortável, para ela isso é bom. Então, se você é um péssimo pai, um péssimo marido, infelizmente pode acontecer da sua filha procurar um péssimo pai, igual um péssimo marido igual você foi. Então, por isso que é importante entender nosso papel e, mas eu não sou um bom pai, eu não sou um bom marido, eu sou um homem, às vezes, difícil. Vou deixar um recado para você: busque em Cristo Jesus essa mudança na sua vida, porque você é muito importante, homem, para você, homem, você é muito importante no seu lar, você é muito importante na sua casa, você é muito importante, né, no cuidado do seu filho. Como eu disse para você aqui no começo, nessa conversa que estamos tendo, você precisa entender o quão importante você é dentro da sua casa, o quão é importante você nesse papel, nessa influência que você tem, como eu disse, que muitas das vezes insubstituíveis. É claro que eu disse para você que às vezes a mãe partiu, a mãe faleceu e só tem o pai. E o pai cobra o papel dos dois ali, eu entendo isso também. Mas na figura dentro da casa ali, na figura, ou como eu disse também, né, na verdade, quando o pai morreu, que a mãe está lá substituindo, faz esse papel, às vezes, do pai, com dificuldade e assim por diante. Mas vou dizer para você, a pessoa responsável, homem, é você. Se você entender isso, o quão importante que você é, o quão importante você é na vida dos seus filhos, a presença sua, você está próximo. Eu falo, sabe, uma coisa que eu sempre dedico, que eu busco, é ter tempo com os meus filhos. Porque eu entendo que isso é muito importante, eu entendo que isso é muito bom para ele, é importante para o meu filho estar junto comigo, é importante para minha filha estar junto comigo, isso é muito importante. Mas, como eu disse, talvez no passado isso acontecesse talvez com durezas. E hoje nós acabamos dizendo o seguinte: eu não consigo, eu não posso. Mas todo mundo tem o mesmo tempo. E infelizmente a vida moderna acabou nos afastando disso. Mas nós falamos isso, que a vida moderna nos afastou, mas infelizmente nós estamos próximo de quem está longe e longe de quem está próximo. Porque às vezes nós falamos com uma pessoa tão distante através de uma ligação, nós nos aproximamos, nos conectamos, mas quem está próximo de nós, nós não damos um abraço, nós não damos um beijo. Isso estou falando de você, homem, na sua esposa, nos seus filhos. Já procurou? Talvez você não faz isso, faça um teste hoje, vai lá no seu filho, pega ele lá e dá um beijo nele, no seu filho, na sua filha, né? E diga para eles: olha, eu te amo.
Sabe, eu faço isso todos os dias com meus filhos. Todos os dias eu dou um beijo no meu filho, todos os dias eu dou um beijo na minha filha, todos os dias eu chego próximo deles ali, porque eu mostro para eles o quão importante eles são para mim, o quanto eu os amo. Pastor, mas eu não consigo fazer isso porque o meu pai não fez isso comigo. Mude sua cabeça. Decida, é um passo de cada vez. Seja esse pai. Seja esse pai, né, esse homem de verdade. Esse homem masculino que decidiu viver a paternidade na íntegra. Seja um pai de atitude. Eu tenho certeza que se você fizer isso, se você decidir hoje seguir o princípio bíblico do Deus, né, do Deus nosso Pai, se você decidir hoje, com essa mensagem, com esse vídeo, falar, a partir de hoje, eu decido viver mudanças na minha vida, eu decido ser esse pai próximo, né? Nesse cenário tão complexo que nós temos, né? Talvez de uma reflexão tão urgente a respeito de ser pai, de ser homem. Se você decidir hoje falar assim, ó, eu decido mudar algo, eu decido viver, ser esse pai, esse homem presente, você pode ter certeza que muita coisa vai mudar na sua casa, na sua família e nos seus filhos. Eu queria dizer para você, seja um pai de atitude. Então, assim, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Essa é a minha palavra para você, que você pare, reflita e seja esse pai de atitude em nome de Jesus.